E aí, pessoal, olá a todos. Então, vamos agora ver o que é interdisciplinaridade, né? Como é que na metodologia do espaço docente de aprendiz nós vamos usar a interdisciplinaridade. Então, vejamos que na apresentação anterior, porque essa aqui é a parte 2 de interdisciplinaridade, porque na apresentação anterior foi falado o que é interdisciplinaridade, a definição, é uma metodologia que é muito conhecida e que passou a ter muito destaque. Foi, foi, foi assim, a partir do início mesmo do século XXI, né? E que essa metodologia foi colocada em mais destaque, né? Nos livros escolares que a gente pode perceber. Então, isso aí, né, foi falado a respeito na parte um. Então, na parte 2 nós vamos falar a respeito aqui de como se, na parte 2, né? Vamos ver como é que se fala aqui a respeito vou colocar um exemplo, né, de como se usa a interdisciplinaridade e que esse tipo de metodologia, que trabalha junto com a introdução motivacional, então ela vai dar uma maior possibilidade de eficácia na aula, né? Vai aumentar a eficácia da aula, é por isso que fala, né? Como é que você pode ter uma boa qualidade de aula? Como é que você pode dar uma boa qualidade de aula? E a interdisciplinaridade, fazendo a parceria com a introdução motivacional, vamos pegar um exemplo. Então, o exemplo que eu peguei, né, a respeito, para a gente falar da interdisciplinaridade, relacionar uma disciplina com a outra, que um assunto escolar, ele pode envolver duas disciplinas, três ou quatro ou cinco. O exemplo que é bem clássico mesmo, quando se trata assim, quando se fala da origem da vida, por exemplo, o assunto sobre a origem da vida, da teoria de Oparin, né, que ele usou a multidisciplinaridade, ele usou conhecimentos de biologia, de bioquímica, né, de geologia, ele usou conhecimentos de astronomia, quer dizer, ele englobou várias disciplinas, várias áreas de conhecimento, constituindo uma multidisciplinaridade para poder explicar a origem da vida, né? A origem da vida segundo a teoria de Oparin, né? De Opar e Oparin. Então isso aí para se ver que isso aí a interdisciplinaridade já estava sendo trabalhada há muito, 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 muito tempo. Então, vamos pegar aqui o exemplo. O exemplo, então, que eu peguei aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo, né, que eu coloquei aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui a respeito aqui, né, envolvendo a biologia, né, envolvendo a química e envolvendo a geografia, tá? Então, aí o que que acontece? Aí você vê, né? Tá aqui, aí você vê a interseção entre os três que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A interseção, mas aí o que que vai envolver aqui, né, comum entre as três disciplinas, né? Então vai envolver o seguinte, vai envolver leite coalhado, vai envolver nuvens e vai envolver maionese. Mas como assim? Como é que é esse negócio? Já pensou, o professor, ele chega em sala de aula, ele vai lá, ele, por exemplo, vamos dizer que vai ser um professor de química que vai falar a respeito. Se um professor de química ele vai chegar na sala de aula, vai falar de um assunto chamado o que que o leite coalhado, o que que é a maionese, o que que nuvens, esses três assuntos estão relacionados aqui a assunto de química. Vamos lá. Soluções e coloides. Pronto, então o professor de química ele vai falar de soluções e coloides. Ah, o professor de biologia ele vai também falar de soluções e coloides, né? Então você vê que tanto na aula de biologia quanto de química, soluções e coloides é um capítulo comum a essas duas disciplinas. Mas e a geografia? O que, que pode fazer? É tanto que a gente fala aqui, que foi falado aqui das nuvens, né? Das nuvens, isso aí é um assunto mais que é falado em geografia. Ah, mas que o professor de química ele pode falar também, assim, um professor de biologia. Então, se for um professor de geografia que vai falar sobre nuvens, né? Aí vai falar a respeito de várias nuvens, vai dizer aquela nuvem que é indicador de chuvas, digamos assim, vários tipos de nuvens. Então, mas aí fala, mas nuvens é o exemplo de solução coloidal. Então, isso aí que é interessante, que quando se chega na sala de aula, usando a introdução motivacional, que começa da prática para a teoria, que isso foi falado nas apresentações anteriores, que a introdução motivacional é dividida em 5 partes. Então, nessas 5 partes é falado a respeito de como se trabalha com a introdução motivacional. Então, vamos dizer, vamos dizer que um professor de química, ele vai falar a respeito de soluções e colóides. Então, o que o professor de química pode fazer? Isso vale também para o professor de geografia e como professor de biologia, tá? Então vamos dizer assim,
Então, para começar esse assunto, para envolver essa interdisciplinaridade, para poder ter uma ideia, digamos assim, vamos dizer que o professor de química ele vai chegar em sala de aula, né? Ele vai chegar e vai pegar aqui, ele vai colocar lá o assunto, tá lá, é, de soluções e colloides, vamos dizer. Então, ou então, quando se usa a introdução motivacional, ele não vai falar do assunto por enquanto. Ele vai primeiro começar com uma situação prática. Então, vamos dizer que eu pego aqui esse recipiente, está aqui. Aí eu vou chegar em sala de aula e vou dizer, ó, turma, então vamos começar com um assunto aqui. Então, para começar, vamos pegar aqui esse recipiente aqui, ó. Pronto. Começou, eu vou começar a pegar esse recipiente aqui. Aí vamos dizer que eu vou pegar 3 substâncias. Aí o professor ele coloca ali o assunto, ele puxa um traço, tá lá, ele bota o bimestre tal, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, vamos dizer assim. Aí ele vai colocar um traço, ele vai dizer o assunto ainda, que é soluções ecológicas, mas por enquanto ele não coloca. Mas aí ele vai colocar assim, esse assunto que a gente vai falar, ele tem a ver com leite coalhado, com maionese e com nuvens. Ele pode colocar assim, né? Ele pode colocar dessa maneira. Então, o que que acontece? Ele vai pegar esse recipiente aqui, aí ele pode dizer assim, ó, vamos pegar um exemplo de 3 substâncias bem diferentes. Vamos falar de açúcar, né? Vamos falar de gelatina e vamos falar de argila. Aí ele vai pegar esse recipiente, ele vai, no caso, pegar 3 recipientes, né? Vai pegar 3 recipientes, né, desse aqui, vai colocar água, né, nos 3 recipientes. Aí vai lá, ele vai colocar açúcar num recipiente já com água, ele vai colocar é, gelatina no outro recipiente e argila no outro recipiente, né? Então o que, que vai acontecer? Aí ele vai pegar e vai agitar cada um deles, cada um dos recipientes, né? Com um pouco de água e vai ver o que acontece. Pronto, vamos dizer assim que ele vai fazer isso, né? Aí ele vai fazendo a observação, vai perguntando para os alunos, né? Vai fazendo aquelas perguntas de motivação, que é uma das atividades, né, da introdução motivacional, que está ali, ó, perguntas de motivação. Aí vai perguntar para a turma, o que está acontecendo aqui, né, em cada um dos recipientes? O que vocês estão observando? Aí espera os alunos, porque tem que estimular o pensamento crítico. O aluno tem que observar, quer dizer, causar um pouco de mistério na aula, né? Tem que causar um pouco de clima de mistério. Isso aí que motiva a aula, isso aí que dá uma animação na aula, né? E não entregar o ouro logo no início, né? Vamos botar um pouquinho de suspense. Isso chama atenção, pode criar ansiedade e tudo, mas isso é para estimular. É assim que estimula a aprendizagem, o raciocínio, entendeu? Então, vamos lá. Tá lá observando. Aí pronto, após observar, fazer o debate, aí o professor vai dizer lá que quando se coloca açúcar aqui na água, você vai ver que vai dissolver, vai provocar uma solução, né? Que o açúcar vai se dissolver na água, quando você coloca com sal é a mesma coisa. Aí vai falar, depois vai explicar, falando assim a respeito que a solução é homogênea, né? Então, o que que acontece? Bom, e aí depois disso tudo, ele vai dizer, ó, pessoal, então nós temos aqui 3 exemplos de dispersão, né, de um sólido, né, porque você vê que tanto o açúcar, né, quanto gelatina e argila, eles são sólidos, e quando você coloca na água, acontecem coisas diferentes aqui. Depois disso tudo que é feita a experiência, aí o professor ele vai lá e já revela. Então, pessoal, nós vamos estudar então soluções e coloides. Pronto, vamos estudar soluções e coloides. Então é isso. Então, se você for ver soluções e colóides, aí ele começa lá com o exemplo da água com açúcar. Então vocês observaram que a água com açúcar se dissolveu, aí vai dizer que como você vê que é uma solução verdadeira, que ele é bem transparente mesmo, então você vai que as moléculas de açúcar estão bem dispersas, né, bem dissolvidas, então formou uma solução, né, uma solução homogênea, bem transparente, aí formou uma solução. Aí você vê que a solução ela está num processo em equilíbrio, né, ele está em equilíbrio, está estável. Aí a gente aí vai explicar depois. Então não vou detalhar muito porque eu estou apenas dando a dica, né, a dica de como o professor ele pode iniciar uma aula dessa maneira, tá? E quando você coloca ali água com gelatina, o que que acontece? A água com gelatina, quando você observa, coloca ali, você vai ver que ele é uma solução, vamos dizer,
homogênea, né? Aparentemente homogênea, né? E você vai ver que existe uma certa transparência, mas acontece que quando você coloca, você vai utilizar o ultramicroscópio, você vai ver que a solução ela não é tão verdadeira assim. Você vai ver que a gelatina, ela não, vamos dizer assim, ela não se dissolveu exatamente, né? Mas aí quando você usa lá o ultramicroscópio, você vai ver que você vai ver uma aglomeração, né, de moléculas da gelatina, que elas se aglomeram. Aí tem até um esquema que mostra aqui que eu utilizei. Aí como é que eu utilizei, como é que eu preparei essa apresentação aqui, para poder mostrar aqui para vocês, né? Para poder dar essa dica. Eu utilizei uma ferramenta que é a enciclopédia, que foi falado lá na introdução motivacional, então está aqui. Aí eu utilizei aqui a enciclopédia e mostra aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando for ver aqui, ó, a respeito, você vai ver aqui, ó. Ó, você vai ver aqui a respeito, né? Que aqui, nessa parte daqui, né, que o professor ele pode mostrar, pode fazer um esquema e mostra aqui, ó, que isso aqui é uma solução. Aí mostra aqui um exemplo aqui de exemplos de açúcar, né, que foi colocado água com açúcar. E aqui, ó, nessa ilustração aqui está mostrando um colóide, uma solução coloidal. Que quando a gente vê aqui, ó, isso aqui são, ó, vistos, né, em microscópio, é colocado um ultramicroscópio que a gente vê aqui, e a gente vê que, ó, que as partículas daqui da gelatina formou tipo um aglomerados, que não, então não é uma solução verdadeira como é a solução com açúcar. Tá lá, ó. Mostra aqui, ó, direitinho, ó, tá? Mostrando aqui, visto no microscópio, então tá aqui. Aí o professor ele pode fazer isso, tá? Então tá lá. Agora, na suspensão coloidal, né, que é no caso da argila, né, que é quando você na água com argila, o que que acontece, né? A gente vê também, como a gente vê em relação à gelatina, né, que na mistura da água com argila não é vamos dizer, não é uma solução também verdadeira, mas com uma diferença, né, em relação à água com gelatina, que na água com argila a diferença é que você não precisa nem usar microscópio, não precisa usar nenhum aumento óptico para poder ver que as partículas elas ficam suspensas, né? Você vê a falta de transparência quando você mistura água com argila, você vai ver que existe assim, as partículas da argila elas ficam suspensas e dá para se ver a olho nu, né? Então vamos dizer que trata-se de uma solução, mas não é uma solução verdadeira, como acontece com a água com açúcar, tá? Então isso aí mas isso aí o professor ele vai explicar em detalhes, né, quando ele for lá dar aula aqui, né? Então, vamos dizer, se a gente for falar a respeito de equilíbrio, né, então existe dois tipos de equilíbrio quando estuda um assunto desse, que você tem o equilíbrio estável e o equilíbrio instável. Então você vê que nas soluções, no caso que acontece com água com açúcar, então a gente vê o equilíbrio ele é estável, porque o que que acontece? Acontece que tá lá, água com açúcar. Você pode também dar um exemplo de água com sal. Quando a gente vê uma aplicação da água com sal, quando existe aquele processo de separação, processos físicos de separação, quando você quer tirar o sal da água, quando você vai produzir sal, como a gente vê em certas regiões, em que usa todo aquele processo, né, quando tem aquele do redemoinho, então, e quando nas regiões que a gente se vê muito, né, quando vai fazer a produção de sal, e você separa o sal da água para poder o sal ele ser comercializado no mercado. Como é que obtém, né, o processo de sal? Por exemplo, quando você tem água com açúcar, aí você misturou, aí você pode novamente fazer no processo inverso, retirar o açúcar da água. Aí o que que acontece? Aí o açúcar ele volta a se agrupar, porque quando o açúcar ele está misturado com a água, formando uma solução homogênea, uma solução verdadeira, o que que acontece? Ele está disperso, né? Aí o açúcar ele volta ele se reagrupa, ele se cristaliza novamente porque você desidratou, retirou água. Aí ele volta ao seu estado natural, ao seu estado de equilíbrio. Então é um equilíbrio estável, tá? O que é que acontece? Agora, quando você tem, no caso da água com argila, né? O que que acontece? Nas suspensões coloidais, como exemplo da água com argila, né? O equilíbrio das partículas você vê que ele é instável, né? E pode ser rompido com facilidade. É só você colocar aqui, botou a argila com a água, aí você mistura, você faz a mistura, o que que acontece? Pronto.
Aí ele se dissolve. Mas aí quando você deixa em repouso, você vai ver que vai voltar as partículas, né? Elas voltam a se depositarem no fundo, se precipitam, tá lá. Aí isso aí o professor explicando isso, tá lá, se precipitam, aí pronto. Então foi rompido, quer dizer, o equilíbrio foi instável, na verdade, né? Foi o instável, tá? E, e se a gente for levar para essa parte de. Se a gente for levar para a área, né, já colocando a biologia já envolvendo, né, então você pode já colocar a biologia com a química, aí a biologia já entra um pouquinho, né, já começa a invadir. Aí o professor ele pode falar a respeito do leite, um exemplo de suspensão coloidal e que acontece um equilíbrio instável. Aí já envolve, pode dar o exemplo do leite. Aí envolve aquele leite coalhado. Mas como assim? O que acontece? Então, um exemplo, né, de equilíbrio instável numa suspensão coloidal, né, o exemplo é quando o leite ele coalha. Ele coalha, você coloca ali, você vai ver que o leite coalhou. Então, o que aconteceu, né? Então, o que acontece? Aí já começa a haver já uma explicação, já envolvendo ali já uma explicação, né, mais profunda a respeito. Porque existe no leite, em suspensão coloidal, quando a gente for ver, se a gente for pegar ali o leite, se a gente for usar um ultramicroscópio ali no leite, você vai ver que o leite, vamos dizer, ele não é uma solução verdadeira, ele é uma suspensão coloidal, né? Então, o que acontece? Você vê que no leite ele existe gordura e principalmente uma proteína que é chamada caseína. Então você vê que as partículas de caseína, né? Você vê que eles mantêm-se em suspensão, né? Enquanto a acidez do meio está abaixo de certo limite, né? Aí o professor lá ele explica isso. Então, atingindo esse limite de acidez, né? Então, o que acontece? O leite já começa a azedar. Né? Você vê que o leite ele azeda por um efeito, por causa. Por que o leite azeda? Ah, porque é causado por um micro-organismo. Então, o que acontece? Então, isso aí já envolve biologia, já envolve bactérias. Então, mas por que o leite azeda? Bom, vamos pegar assim, vamos dizer o seguinte, que quando você abre a tampa do leite, tá lá, abriu a tampa do leite, né? Quando você compra lá no mercado leite, aí quando você pega, já destampa ele, pronto, já começa a contaminar. Já começa a entrar micro-organismos, bactérias ali, entram ali no leite. É por isso que quando se usa o leite, após destampar, tampa de novo e você tem que colocar na geladeira, justamente para evitar essa reprodução das bactérias, né, dos micro-organismos que tem lá, que já invade o leite, à medida que depois que você abre. Aí você coloca, é por isso que é fundamental colocar na geladeira. Se você não coloca na geladeira, aí o leite lá fica lá em temperatura ambiente, ele já começa a azedar. Aí quando você vai colocar para ferver o leite, aí ele vai começar, aí já azeda, já vai começar a formar ali transformar o leite em leite coalhado, tá? Então o que acontece? Quando o leite ele coalha, né, o que acontece? O equilíbrio se rompe. Se rompeu o equilíbrio, né? Por quê? Porque a caseína ela vai começar a separar essa proteína do leite, a caseína, né? Então você vê que ela vai começar a se separar, tá? E o azeite, vamos ver pegar o azeite, né? O azeite, né, ele não se dissolve na água, né? Então o azeite ele não se dissolve na água. Então ele vai formar uma mistura heterogênea, né? Uma mistura heterogênea, mas pode formar com ela também uma suspensão coloidal, né? Que tá lá, uma suspensão coloidal, quando você tem líquido com líquido, né? Você tem o azeite e você tem a água. Que quando você observa, quando você faz a mistura, o azeite ele fica na parte de cima e a água fica na parte de baixo. Aí o professor ele pode falar a respeito de, por exemplo, aí envolve já física, tá vendo? Você já coloca um pouco de física, né? Relacionado com propriedades físicas, aí fala da densidade, porque o azeite fica em cima, a água fica embaixo, porque o azeite ele tem uma densidade menor que a água. Olha que interessante, aí já pode envolver isso também. Aí quando for falar assunto de densidade, aí pega o exemplo da mistura da água com azeite, né? Que é também uma suspensão coloidal, né? Então, o que acontece? Aí na biologia, aí quando envolve já, vai fazer uma interdisciplinaridade com a biologia, aí esse tipo, né, de envolvimento, né, do azeite com a água, aí chama de emulsão, né? Então leva o nome de emulsão, quando é líquido com líquido, né? Na suspensão coloidal. Então, biologicamente é chamado de emulsão, tá?
Aí o que que acontece? Aí quando você pega lá, você agita o azeite com a água, né? Você basta agitar o azeite na água e ele se dispersa em gotas. Você pode ver quando você faz assim, ele se dispersa em gotas, vai formando gotinhas, né? Em gotas lá, né? Pronto. Aí você vai, quanto mais você agita, cada vez mais as gotas ficam menores. As gotas ficam menores, até que a mistura assuma um aspecto leitoso, né? Então, mas aí quando você coloca em repouso, você colocou em repouso, pronto, aí formou já volta lá, o azeite volta a ficar em cima e a água volta a ficar embaixo, pronto. Aí você tem um outro exemplo de suspensão instável, né? É um equilíbrio instável. Agora, vamos ver aqui um artifício, né? Um artifício, né? Então, existe um artifício para impedir que a emulsão se desfaça. Lembrando, o que é emulsão? A emulsão, né? Biologicamente, né? É uma denominação para suspensão coloidal, né? Do o exemplo do azeite com a água, né? Quando você tem o azeite com a água, ele é também uma suspensão coloidal. E que dá o nome de emulsão, tá? Que dá o nome de emulsão. Aí o que que acontece? Um artifício, então, para impedir que a emulsão se desfaça, o que que acontece, né? É você juntar, né, nessa mistura, né, um aditivo, né? Um aditivo, né, que exerça o papel de protetor. Então, esse princípio que você vê, ele é aplicado, né, para preparar uma simples maionese. Lembra? Então, envolveu aquele assunto da maionese, lá, aliás, do exemplo da maionese, junto com o leite coalhado, junto com as nuvens. Então, vamos ver. Então, na maionese. Então, você vê que a emulsão de azeite, né, e vinagre, ele é protegida por uma gema de ovo. Então, é assim que vai falar que é usado, né, na fabricação de maionese. Aí, o professor ele pode entrar em detalhes, se ele quiser de comer, é, pode fazer o aluno pesquisar, ou então o professor ele pode falar assim, ó, gente, então vamos ver como é que se fabrica uma maionese. Então, tem muitos vídeos que mostram sobre isso, como é que se prepara uma maionese, quando você compra lá maionese no mercado. Então, você vê que a maionese, aí quando o professor explicar isso para o aluno, então o aluno, toda vez que for comprar uma maionese, ele vai saber, poxa, então esse assunto tem a ver com a aula de soluções e coloides. Olha que interessante, né? E e que essa maionese, essa fabricação de maionese tem a ver com aquela explicação da mistura do azeite com água. É por isso que fala assim, que tem sempre que dizer para o aluno, para a turma, que o ensino não é à toa, né? Que quando o professor ele leva uma explicação dessa para a sala de aula, ele pega lá, mistura água com azeite, isso aí não é estudado à toa. Por que é estudado isso? Se não fosse esse estudo, como é que existia como é que seria a fabricação de maionese, né? Como é que seria quando você obtém, quando você compra um sal no mercado, no supermercado, tá lá no mercado lá, você compra ali o sal, aí você olha, poxa, então o sal ele é obtido, né, por processos físicos de separação que tem a ver também com o estudo de soluções e colóides. Você vê, tudo tem uma interligação, tudo é interligado, tudo tem uma interdisciplinaridade envolvendo várias áreas de conhecimento e você vê, poxa, então as várias áreas de conhecimento são importantes para poder eu saber que a maionese é fabricada através de todas essas explicações que é feita em sala de aula. Olha que interessante, né? Então, vamos ver agora a respeito da a mistura de dois gases. Vamos pegar um outro exemplo aqui, né? O que que acontece? Então, você vê que a mistura de dois gases geralmente constitui soluções verdadeiras. Como assim? Quando você tem isso aí você vê a respeito do ar, né? Você vê que o ar é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, eh, vapor d'água, né? Vapor d'água, outros gases também, né? E o que que acontece, né? Então você vê que isso é fácil de compreender, né? Pois mesmo nos gases puros, né, as moléculas já estão bastante separadas entre si, né? Então quando os gases já são já separados entre si, né? E por natureza, então vamos dizer que isso aí forma uma solução verdadeira. Quando você coloca água com açúcar, tá lá, o açúcar ele é um cristal, mas quando você coloca ele na água, você vê que as partículas se dispersam, né? Se dispersam de uma forma, separam-se uma da outra, né? Então, a mesma coisa que acontece com os gases, né? Então, o que que acontece? Então, você vê que assim, na atmosfera, o vapor d'água,
ele está dissolvido, por exemplo, no nitrogênio, que ele é o gás mais abundante, né? Que pode ser considerado como um solvente. Então você vê que o vapor d'água, né? Você vê que o vapor d'água ele está dissolvido no nitrogênio, que é o gás mais abundante e que pode ser considerado como solvente, tá? Então, qual o exemplo disso que a gente pode ver? Então, o exemplo que a gente pode ver é em relação nas nuvens, né? Então você vê que mas as nuvens, né, ela é formada de gotículas de água, né, líquida ou sólida, né, e formam suspensões coloidais. Então você vê que quando já se fala de nuvens, já envolve um pouco de geografia. Aí quando o professor de geografia explica lá, né, fala ali das nuvens, então você vê que envolve um pouco de química, tá lá, vai envolver uma interdisciplinaridade com a química e fala a respeito, né, que na atmosfera o vapor de água está dissolvido, né, no nitrogênio, né, que é o gás mais abundante, né, que pode ser considerado como solvente, né? Então, na verdade, o vapor d'água ele é o soluto e o nitrogênio ele é o solvente, né? Um solvente, né, é o que dissolve o vapor d'água. Aí forma nuvens. É assim que forma as nuvens, tá? Então, o que que acontece? Se a gente for levar agora os colóides, né, como importância científica e industrial, né? Então, o estudo dos colóides, né, sobre os colóides, né, ele tem grande importância, né, científica, né, e industrial. Então, você vê que numerosos fenômenos, né, do mundo animal, pronto, você vê que já envolve a biologia, né? Então, você vê que numerosos, né, fenômenos do mundo animal, vegetal, né, e alguns do reino mineral, né, são estudados pela química dos colóides, que você vê. Mas como assim? Então, se a gente for pegar o exemplo na parte de industrial, né, a gente pode falar, por exemplo, a acessibilidade das chapas fotográficas, né, por exemplo, né. Então você vê que a acessibilidade das chapas fotográficas, quando você vai, tá lá, tiraria a fotografia, né, tá lá, tem uma câmera lá, o fotógrafo, né, ele tiraria a fotografia, vai fazer a revelação. Então o que que acontece? Então você vê que as chapas fotográficas, né, ele é consequência de uma dilatação dos grânulos coloidais que formam ali, né? Então você vê que o mesmo acontece nos processos de maturação das argilas na indústria de cerâmica. E você vê também também tem você vê, né? Também a purificação das águas, né? A indústria da cerveja, borracha, tinturaria, sabão, couro. Você vê que apresentam-se ligadas a esse ramo da química, tá? Então, é por isso que quando eu falei a respeito da purificação da água, né, que quando você purifica a água, quando passa todo aquele processo de estação de tratamento de água, isso tudo foi possível graças ao estudo das soluções ecoloides, né, que foi cada vez mais ampliando a área de conhecimento, cada vez mais ampliando a área de pesquisas para poder promover é, novas pesquisas a respeito, como você pode fazer o tratamento de água. Então, cada vez mais as pesquisas vão e as pesquisas acontecem graças à base de conhecimento das soluções ecoloides, né? Tudo tem um pré-requisito, tudo é pré-requisito, tá? Então você vê, outro destacado é campo de aplicação dos colóides, né? Qual outro campo que é destacado, né? Por exemplo, quando é destacado na área da medicina, né? Em particular pela bioquímica, né? Por quê? Porque você vê que o corpo humano, né? O corpo humano aí já envolve biologia com a química, né? Aí forma bioquímica, vamos dizer assim. Então você vê, por quê? Porque o corpo humano ele compõe-se em grande parte de substâncias coloidais. Substâncias coloidais quando se estuda lá na biologia, na aula de biologia, nas células, né? Aí você está lá, membrana, citoplasma e núcleo. No citoplasma ali, então você vê que. Aí o professor de química ele pode falar isso, ele pode, né, fazer uma ponta, né? Com a biologia e pode dizer que lá no citoplasma você tem soluções coloidais, porque você tem proteínas, você tem gorduras, você tem partículas de açúcar, você tem partículas salinas, né, de sal. Pronto, são banhados ali, né? E tem água, então você vê que formam tudo ali umas suspensões coloidais, né? No citoplasma da célula, né? Então, mas só que é na célula? Não. Qual é o outro exemplo que você vê de suspensão coloidal quando está estudando o corpo humano? No sangue. Você vê no sangue. No sangue não tem? Quando você tem plasma, você tem ali o sangue é formado de partes sólidas, né? Que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos,
E você tem a parte líquida, que é o plasma. Aí, quando vai fazer o exame de sangue, aí eu coloco ali o profissional lá do laboratório, né? Aí ele vai fazer a centrifugação, coloca o sangue, né, num tubo de ensaio, aí vai fazendo a centrifugação e separa o plasma dos glóbulos vermelhos. Aí é usado para poder fazer, envolve para o exame de sangue, né? Então, isso tudo graças ao estudo de soluções coloides, né? Então, enfim, então, pessoal, isso aí foi, né, um exemplo, né, de interdisciplinaridade, né, da subdivisão 1. Então, a interdisciplinaridade, ela é subdividida em três partes, né? Então, nessa parte que eu falei, que envolve a biologia, a química e a geografia, então ele é a subdivisão 2.1, parte 2, subdivisão 2.1, né? Então, espero que essa dica, né, seja de utilidade, né, para poder ser abordada em sala de aula, trabalhar com a interdisciplinaridade e que a aula pode ser cada vez mais de grande eficácia, né, desenvolver uma boa qualidade de aula, tá? Então, pessoal, um abraço e até lá.